escrever. Depois que você aprende, se torna algo tão natural que você sequer recorda como foi esse processo de aprendizagem. Na fase de alfabetização, aprender as letras, juntar as sílabas, muitas vezes decorar e repetir até assimilar as palavras. Mas a psicopedagoga Dirce Coelho aposta em um método diferente. Dirce explica que a proposta de alfabetização com a qual trabalha busca desenvolver as habilidades que possibilitem a aprendizagem na criança. É o desenvolvimento de habilidades que vai fazer com que a criança leia e escreva corretamente. Algumas pessoas falam de método fônico, onde são trabalhadas 5 habilidades da alfabetização, que é a literação, onde a criança vai desenvolver a habilidade de reconhecer sons iniciais da fala, palavras que se iniciam com o mesmo som. Rimas, que são sons finais, palavras que têm os sons finais iguais. As sílabas, né, que é um grupo de palavras ou sons que saem na mesma unidade sonora. A palavra, né, que é a maior unidade sonora que nós pronunciamos, e os fonemas, que é a menor unidade sonora que tem numa palavra. Em outras palavras, podemos dizer que esse método de alfabetização explica que as letras falam. A gente fala sons. E esses sons, eles são escritos através de letras. As letras foram criadas para representar esses sons. Enquanto algumas atividades são naturais para o ser humano, como andar, se locomover e até falar, salvo exceções como casos de transtornos, a leitura é algo que o cérebro não foi programado para decifrar. De geração em geração, foi necessário que se ensinasse sistematicamente esse conhecimento. E por isso, é impossível na história da humanidade que alguém tenha aprendido a ler e escrever sem que tivesse passado por esse processo. A gente nasceu com a habilidade de falar, com a oralidade. Todo ser humano fala, até aqueles mesmo que têm uma dificuldade na fala, ele pode não falar corretamente, mas tem uma intenção de falar. E a leitura não. Por quê? Quando surgiu a escrita, foram lá nos egípcios, que teve a necessidade de passar a escrita, né, para o papel. E aí foi surgindo a escrita e com o tempo surgiu o alfabeto, que veio lá do latim, que é o alfabeto que nós usamos hoje. E o nosso sistema de escrito, ele é alfabético. Nós usamos as letras para poder escrever. E o que é o alfabeto? Ele é a representação sonora da fala. Tipo assim, a letra foi criada para representar um som, porque nós não falamos nome, né? Da nossa boca não sai nome, sai som, e assim é a alfabetização. Então, trabalhar com essa forma de alfabetizar é mais fácil para a criança assimilar sons, objetos? No caso, a gente fala letra-som, né? Letra-som. Porque como que o nosso cérebro, ele lê uma palavra, como ele aprende uma palavra? Só existe 2 campos para aprender a ler, que é o visual e o auditivo. 2 vias, né? Os nossos olhos, ele olha para a palavra e ele faz um escaneamento da esquerda para a direita, né? Que é como a gente escreve, de cima para baixo. E o nosso olho, ele vai o quê? Ele vai escaneando letra por letra, traduzindo em som. É assim que o nosso cérebro reconhece uma palavra. Ele não é um processo global. A gente não olha de início para uma palavra e lê ela inteira, globalizada, como não. É um passo a passo, é letra por letra, som por som. Você explicou para a gente como que o cérebro, como que a gente capta ali as palavras, né? Um scanner, que são os nossos olhos, e de que forma que o cérebro, então, coordena essas informações que chegam até ele, de que forma que a gente aprende aí através do nosso cérebro? O nosso cérebro, ele aprende através das vias sensoriais, auditiva, tato, visual, tudo começa ali. Aqui, ó, vamos tentar dizer que esse aqui é o nosso cérebro. Aqui é o nosso tronco encefálico e aqui é o nosso, a gente chama de segundo cérebro, que é o sistema límbico. Aqui tá as nossas emoções, todas as nossas emoções estão aqui. Então, tudo que é sensorial, tato, auditivo,
visual, vem para cá. Isso lembrando que de forma lúdica, de forma prazerosa e que não gera trauma. Se gerar trauma, já era. Aí, isso, todos esses detalhes. Aqui, o que é bom, aqui ele vai filtrar e vai vir para cá, ó, o neocórtex. Aí o que é bom vem para cá e aqui que é onde vai desenvolver essas habilidades, que aqui é onde está a nossa parte aqui, ó. A parte frontal do nosso cérebro, que tem aqui o raciocínio lógico, a nossa cognição, o nosso pensamento, está aqui, a memória, aí vem para cá. Então, mais do que nunca, é importante que essas crianças sejam alfabetizadas com muito carinho, com muito cuidado. Com certeza. Até a forma de falar, o tom interfere, porque a gente está lidando com seres humanos, né? Eu costumo falar assim que criança também é gente, né? E elas merecem atenção, elas merecem empatia. Muitas pessoas acham que criança não tem o direito de falar, não tem o direito de se expressar, não tem o direito de ficar nervosa, mas elas têm sim, elas são seres humanos e elas estão em constante desenvolvimento. Esse mundo não foi preparado para criança. Como você pode perceber, eu sempre falo assim para as pessoas, o próprio nosso banheiro da nossa casa, ele não foi pensado para nossas crianças, né? No caso, para o meu filho, eu tenho uma criança pequena, o sofá da minha casa não foi pensado para ele, então ele está em constante desenvolvimento, o tempo todo ele está tentando se encaixar no nosso mundo. Mas, afinal de contas, qual a idade ideal para que a criança inicie esse processo de alfabetização? Muitos pais querem começar a alfabetização com 4 anos, com 5 anos, mas assim, o nosso cérebro ele só vai estar maduro para ser alfabetizado, maduro, com 6 anos de idade. São isso que dizem as evidências científicas. A partir dos 4 anos, o que a gente faz? A gente prepara a terra, né? A gente aduba ela com essas habilidades preditoras da alfabetização e para com 6 anos a criança iniciar esse processo. Uma criança que lê com 4 anos, ela não vai ler melhor do que uma criança que aprende com 7, 8 anos. Ela apenas vai ler primeiro. Existem outras habilidades também que precisam ser desenvolvidas, como, por exemplo, da pega correta, para a criança pegar corretamente no lápis. Se a criança ela não tem o controle, vamos assim se dizer, se ela não sabe resolver problemas, se ela não sabe se planejar, a gente precisa trabalhar isso nela. A questão da concentração, se a criança tem uma dificuldade em se concentrar, se a gente não resolve isso antes, isso vai atrapalhar a alfabetização. Eu tenho um aluno que ele chegou para mim, a queixa da mãe foi essa, a desatenção dele, porque ele não parava quieto, ele não conseguia prestar atenção em nada. O que eu fiz? Eu comecei a trabalhar, né, a concentração e o planejamento dele, ele resolver problemas, saber olhar para como que ele vai entender esse processo de decodificação, que a gente fala decodificação, letras, sons, se ele não sabe se planejar, porque a alfabetização parece fácil, mas ela não é, ela é muito difícil para a criança, para quem está aprendendo. Então, essas habilidades precisam ser resgatadas antes da alfabetização. Bom, você mencionou a questão de parecer fácil, a gente acaba cometendo erros, principalmente quando acha que aquilo é mais fácil do que realmente é. Quais são os principais erros aí nesse processo de alfabetização? O primeiro erro que eu digo é ensinar nome de letra, é um dos principais erros, porque o nome de letra não alfabetiza, o que alfabetiza é o valor sonoro que a letra possui. Com nome de letra, o que você quer dizer para nós leigos entendermos? Tá. Nome de letra, vamos supor. A letra B. O nome dela é B. Mas se eu escrever bebê e colocar um B do lado da outra, tá certa a escrita? Não tá. Então, o que é? O valor sonoro do B é B. Então, o B com o E faz B. Não só a letra B, não sei se você consegue entender. Um exemplo do C. C é o nome da letra, mas o som, o valor sonoro dela é o igual, cebola. Aí, para fazer o C, já são 2 sons, que é o S com E. A letra J, por exemplo. Só a letra J, nós temos 4 sons no nome da letra. Então, como que eu vou dizer para a criança que J com A faz A? Não tem como.
É o j, é o valor sonoro dela. O valor sonoro dela é o j. O j com A faz já. A gente vê que esse é um assunto, na verdade, muito extenso, né? Que renderia pra gente muitas e muitas horas conversando, trocando informação. Mas eu quero falar do seu título. Você é psicopedagoga. O que difere a psicopedagoga da pedagoga? Como que acaba sendo aí o seu campo de atuação? Na verdade, eu atuo como professora e eu uso estratégias, ensinos da psicopedagogia nos meus atendimentos. Porque o psicopedagogo, ele é o profissional especialista em aprendizagem. Se a criança tem uma dificuldade de aprender, a gente vai o quê? Vai investigar para resolver esse problema, seja uma dificuldade ou um transtorno. O que é a diferença de dificuldade e transtorno? A dificuldade de aprendizagem, ela é passageira. E o transtorno, ele é persistente. Como a maioria das profissões atualmente, a Dirce também utiliza as redes sociais para mostrar um pouco mais do seu trabalho. Mas ela faz questão de destacar que o que faz um diferencial mesmo é a indicação de outros pais, que puderam ver os resultados na aprendizagem dos filhos. O Instagram, ele não é o meu trabalho, mas ele, sim, faz grande parte do meu trabalho, Eu divulgo o meu trabalho ali, as pessoas conhece, vê, e a maioria da procura dos meus alunos são através do Instagram. Assim, os primeiros veio através do Instagram e os outros, graças a Deus, vieram de indicações de pais que têm um filho comigo e indicaram o meu trabalho. Eu fico muito feliz, porque isso gera uma credibilidade, sinal que o trabalho está dando certo, Atualmente você não leciona em escolas? Não, atualmente não e nem pretendo por enquanto. Faz esse atendimento, então, de forma particular, que os pais podem estar te procurando, inclusive, se precisar. Isso, eu atendo de forma particular. Alguns casos eu consigo atender reforço, que é em grupos, mas não, a maioria dos meus atendimentos são particulares, são individual. Para finalizar, Dirce destacou que a metodologia com a qual trabalha é uma proposta de ensino solidificada com base científica e com respostas já medidas e de alta eficácia. É baseada em evidências científicas. Nada é o que eu acho, que o meu achismo não vale de nada, O que é as evidências científicas? São estudos feitos por cientistas que fez esse levantamento como o cérebro aprende, o que é melhor para o cérebro aprender. Então, as evidências científicas, elas são muito importantes para a gente trabalhar alinhada o que as evidências dizem. Eu sempre falo assim, o meu achismo não tem nada, não vale nada, eu tenho que trabalhar de acordo com o que dizem as evidências.